Essa conversa mole de que os estados receberam muito dinheiro de Bolsonaro, em todo lugar, Bolsonaro foi o melhor governador dos estados, porque deu dinheiro como nunca houve nos estados, é uma balela também, é preciso combater essa mentira, porque quando eles falam isso, eles somam todas as receitas que originariamente já são do Estado, mas são arrecadadas pelo governo federal, por exemplo, do imposto de renda, do ICMS, enfim. Todas as receitas tributárias que a União tem que repassar para o Estado obrigatoriamente, esses picaretas intelectuais somam tudo e dizem que os governadores receberam bilhões de reais de Bolsonaro. Não é de Bolsonaro, é a Constituição que manda. E no primeiro ano de Fátima não era assim, não estavam, não estava em Covid, não tinha dinheiro extra, então era exatamente a arrecadação herdada do governo anterior, que foi um desastre, até na atração de investimentos. Então, você estava uma situação terrível. Ela corrige essa situação aos poucos, e eu não vou dizer que corrigiu em 2019, porque os salários foram pagos, esses atrasados foram pagos ao longo dos 4 governos, mas ela faz um plano e acerta com o servidor e diz, olha, vai ser assim, ok? Ou é desse jeito ou não dá. E ela consegue conciliar esse processo e paga até o final do mandato essas 4 folhas e paga também essas dívidas dos fornecedores. Mas, ao longo dessa jornada, acontece outra situação que para todos foi inusitada, a pandemia. Então, se o primeiro ano já foi um ano difícil de fazer investimento novo, de buscar dinheiro para coisas novas, porque havia que pagar as folhas de servidores, no segundo ano vem a pandemia, e aí Fátima, mais uma vez, é uma referência, porque ela utiliza um conselho de pesquisadores, de cientistas e médicos para se referenciar quanto às medidas desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Depois, juntamente com o Consórcio Nordeste, também o Conselho Científico do Consórcio, que ajudou os 9 governadores a terem a melhor performance de Covid do Brasil. Todos os 9 estados do Nordeste foram os estados que menos tiveram óbitos por 1.000 habitantes na lista brasileira, por conta de todo esse cuidado e desse processo de respeitar e seguir as recomendações da ciência e da medicina séria, né? Não oportunista. Então, apesar de nós termos aqui e acolá um prefeito ou outro, inclusive de Natal, que abraçou a história da ivermectina, etc. e tal, Fátima continuou firme na questão, não precisou fazer lockout, mas continuou regionalizando o processo, não só nos cuidados de saída, de convivência, etc. e tal, como principalmente na questão do acudimento à própria pandemia. Ao invés de construir um hospital de campanha centralizado e fazer as pessoas migrarem para Natal para serem atendidos num período em que a pandemia, não tinha vacina, não tinha nada, meramente a circulação das pessoas já fazia nada se espalhar, ela investiu no SUS. E é por isso que a gente fala que é uma referência do time de Lula, porque a consistência metodológica dos governos do PT é essa. Tudo tem uma espinha dorsal. Qual é a espinha dorsal da saúde que o Humberto acabou de explicar aí? É justamente o SUS. Então, mesmo diante de uma pandemia, uma situação completamente inusitada, você vai acudir ao SUS e o SUS vai acudir as pessoas. Foi o que aconteceu e por isso as pessoas depois tomavam vacina e diziam, viva o SUS. Porque a consistência metodológica, quando se governa, é importantíssima. É o que sempre se reclamou no Brasil, Amanda, que era aquela coisa, um governo faz uma coisa, o outro vem e desfaz. O governo faz uma coisa, o governo faz. Algumas coisas dos governos de Lula e Dilma ficaram incrustadas no Estado brasileiro e no dia a dia do brasileiro, de tal forma que elas são irretratáveis, né? E o SUS, nesse aspecto, a Fátima simplesmente fortaleceu o SUS, porque ela colocou os recursos extraordinários e os recursos que o Estado colocou para leitos de UTI e para leitos clínicos nos hospitais regionais dentro do sistema do SUS. Então, esses hospitais que receberam esses leitos não são hospitais temporários, como aqueles de campanha, que você aluga de um empresário, depois desmonta, tem aqueles esquemas, aquelas coisas. Não tem nada disso. Aqui é Hospital Regional de São José do Mipibu,
Hospital Regional de Caicó, Hospital Regional de Mossoró, todos os hospitais receberam leitos que eles nunca haviam visto. Tinha hospital desse que não tinha leito de UTI historicamente. Então, você, ao mesmo tempo, tratou da pandemia, com todo o desespero que isso requer, mas consciente de que aqueles ativos teriam que ficar ali depois para sempre naqueles hospitais. Então, apesar de toda essa história de pandemia, de toda a emergência, toda a desgraça que foi isso, o acudimento a isso foi através do SUS. E, finalmente, a área de educação e a área de segurança, que são as três principais, não vou cansá-los com as outras, depois a gente vai falar de área econômica. Na área de educação, apesar também de 2 anos de pandemia, um primeiro ano praticamente zerado de caixa, ela conseguiu, ao final da gestão, agora no começo, no final do ano passado, vencer uma ação judicial de precatórios, onde o Estado venceu e conseguiu aí uns, acho que 2 bilhões ou 3 bilhões de reais. Todo esse recurso, Fátima Bezerra dedicou a um programa de escolas técnicas nos moldes dos IFs, dos Institutos Federais de Lula. Portanto, mais uma vez, a consistência metodológica em governar. E essas escolas serão feitas em cidades regionais, polos regionais, onde não há IFRNs, Institutos Federais. Então, são IERNs, Institutos Estaduais, Escolas Técnicas Estaduais, completas, nos moldes dos IFs, que estão sendo construídas com essa verba, além do processo das próprias reformas das escolas, principalmente algumas escolas clássicas, aquelas escolas antigas, que precisam de um certo cuidado nas cidades mais do interior, que tem aquelas escolas clássicas com fachadas bonitas, cinquentistas, quarentistas e outras, que as reformas são muito delicadas, muito difíceis, e a Secretaria de Educação conseguiu começar a fazer e terminar muitas delas, e agora, com a virada do ano, também entregar muita coisa. Fora isso, há um empréstimo do Banco Mundial aqui que ajuda muito a ter um estofo maior para investimentos em escolas novas. Foram quase 40 escolas novas construídas, muitas escolas foram climatizadas, quase 50, mais de 50 laboratórios de informática, cozinhas, escolas mobiliadas, enfim. Novos hospitais, como o Hospital da Mulher em Mossoró, que é um hospital dedicado à mulher, um hospital enorme, dedicado à mulher, os leitos que eu falei, as máquinas todas, tomógrafos, essas coisas, e 10 estradas construídas, apesar de estar na pandemia, que ninguém saiu de casa durante 1 ano e meio, 2 anos ali para ir construir estrada, mas mesmo assim deu tempo para fazer 10 novas RNs aqui no estado e 21 novas centrais do cidadão e por aí vai. Quejeiras, parte econômica e várias coisas para referência dos núcleos econômicos principalmente da agricultura familiar e da produção de pescados, maricultura, leite, laticínios, enfim, alimentos em geral aqui no Rio Grande do Norte. Então, para fechar, realmente trata-se de um governo, de uma governante que segue a metodologia positiva, não é? Pensada, testada e aprovada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de governar. Então, a linha mestra de governo de Lula e Dilma foi reproduzida aqui, apesar de estarmos sob o jugo maligno de Bolsonaro no nível federal. Portanto, nenhum privilégio, nenhum dinheiro especial, absolutamente nada. As ajudas do Covid vieram no ano 2020, 2021 não veio nada, e o pico do Covid foi em 2021 aqui no Rio Grande do Norte, como em muitos lugares do Brasil e do mundo. Foi aquele recrudescimento do Covid em 21, depois da eleição municipal, que deu um salto de contaminações, e a partir de 21, não só o auxílio emergencial não chegou para as pessoas, aqueles 4 meses de desastre, né? Como nos estados também não chegou dinheiro nenhum. Então é uma balela essa história de que Bolsonaro mandou bilhões aos borbotões para os estados. É mentira. Só relembrando aqui, senador, que a governadora Fátima era senadora, o senhor era suplente dela, quando ela é eleita em 2018. Em 2019, o Senado ganha a sua atuação, que foi também de extrema importância, de grande destaque. Eu queria que o senhor relembrasse a batalha travada no Congresso em defesa da soberania nacional e valorização da Petrobras e Eletrobras. Pois é, a gente tem trabalhado, como você disse, para mim foi uma honra, uma responsabilidade
e uma grande dificuldade também inicial, né, para substituir uma figura proeminente como Fátima no Partido dos Trabalhadores, no Senado, em Brasília. Enfim, eu nunca fui nem síndico de edifício, nem de condomínio, não tinha participado de eleição nenhuma. Depois vinha participar aqui em 2020 uma eleição inédita, que era a eleição da Prefeitura de Natal. Fui o segundo colocado aqui, com a terceira maior votação do Estado. Mas antes disso não tinha nada, né? E foi uma eleição sui generis, com máscara, pessoa desconhecida com máscara fazendo campanha, você imagina a dificuldade. Mesmo assim, a gente fez uma boa campanha, mas antes nada, né? Então, chegando no Senado, eu me lembro que eu olhava as figuras, né, conhecidas da televisão e dizia, nossa, esses caras, e o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou uma pessoa normal, comum, que não tinha nada que estar aqui dentro desse espaço azul, né? Eu tinha que estar do lado de fora assistindo, né? É uma coisa meio que parece um pouco atávica que colocam na gente, né? Que a política é uma coisa muito inatingível, diferente, né? A pessoa, para estar ali, tem que ter feito muitas coisas muito especiais, tem que ser muito privilegiado de alguma forma. Não é, gente. Todo mundo ali é normal, todo mundo ali tem as suas necessidades, tem as suas vicissitudes, vive com suas famílias, as suas dificuldades, enfim. E cada um representa o Brasil da sua forma, né? Então tem ali desde milionários e bilionários até pessoas como principalmente a nossa bancada do PT e outros ali que estão representando realmente grupos significativos da nossa sociedade em termos de demográficos, né? Porque são massa, são base, né? Mas a gente enfrenta todo mundo e a gente de fato embarcou num projeto de dar continuidade, de novo falando de consistência e de metodologia, num projeto de continuar o mandato de Fátima em tudo que ela já vinha destacando, né? Todas as bandeiras da educação, da diversidade, da proximidade com as cidades do interior, no Rio Grande do Norte, no aspecto das emendas e tudo, e fomos atrás de projetos novos, por conta também do perfil que eu tenho, também de aproximação com a área de meio ambiente, com a área de energia renovável, com a área de novas tecnologias. Então, fui buscar também coisas nessa área.